você comentou a questão de outros países já têm esse entendimento sobre os dados. Você já conhece alguma questão? Hoje já existe essa questão que a gente está seguindo o que outros países, enfim, tem esse mesmo entendimento. O que você tem a falar sobre isso? É um movimento global, né? Porque o que a gente pode perceber? Eu não vou fazer isso nessa apresentação, mas você tem uma retomada aí de mais de um século até você chegar numa proteção da nossa privacidade. Mas o que torna gritante é o momento em que a internet ela passa a ser um centro global de troca de informações. Então, quando a internet ganha esse destaque, que eu acho muito positivo, ela também ganha um destaque negativo do seu dado estar em mãos de um outro país, de uma outra pessoa, de uma outra empresa, e isso, como eu falei, gera preocupação. Como foi mencionado, a Europa talvez tenha sido pioneira. Surgiram leis esparsas, né, na Alemanha, na França, mas à medida em que se tornou um bloco, né, então virou União Europeia, desse bloco criou-se diretivas. Né? Então, ao invés de ser uma lei só na Alemanha, só na França, só na Bélgica, eles passaram a unificar. Então, a Europa como um todo criou a Lei Geral de Proteção de Dados deles, né? E essa lei, que tem, acho que vai fazer 2016, que já existia todo um caminho, né? Não veio do nada, mas que ela oficializou, né? Virando essa lei, eu acho que já são 5, 6 anos dessa lei, e ela acabou sendo uma inspiração, um modelo para o resto do mundo. Né? Então, outros países se espelharam nessa ideia, e, por exemplo, nós tivemos um caso de vazamento de dados da Google na França, e também gerou um dever de indenização milionária. Então, na Europa, pelo menos o movimento me parece tem sido bem firme nessa contenção. Né? Porque você percebe que se você não cria um certo freio, a proporção desses vazamentos, dessa falta de critério pode ser muito perigosa. Né? Então, o movimento é global, teve um núcleo muito forte na Europa, como eu mencionei, principalmente a Alemanha, a França, depois virou toda a Europa e agora está se espalhando aí pelo resto do mundo. Então, o Brasil não pode ficar muito de fora, né? Esse que é o ponto. Não é uma coisa assim que surgiu daqui, vai acabar em pizza aqui. É por isso que eu estou falando. Se fosse isso, talvez eu seria um pouco mais cético. Mas como é uma exigência global, só para você ter uma ideia, eu vou falar em termos práticos, né? Eu fui procurado, tem acho que uns 20 dias, por uma empresa que ela atua mais no mercado interno aqui no Brasil. Ela não tem clientes estrangeiros no seu portfólio. Mas ela relatou, perdi 10 contratos, tá? 20% do seu faturamento por não ter um programa de proteção de dados. Então, a gente iniciou todo um trabalho para que ela possa iniciar a adequação e justamente retomar alguns contratos que foram prejudicados. Isso eu estou falando internamente, tá? E essa empresa ela presta serviço para empresas, todas elas que ela relatou são empresas nacionais. Então não há nem. E agora imagine empresa estrangeira. Né? Então eu tenho certeza que as empresas estrangeiras estão exigindo dos seus clientes aqui no Brasil: olha, se você quer prestar serviço para mim, você tem que estar atento à lei de proteção de dados. Bom, essa afirmação já acredito que realmente não vai acabar em pizza. E outro detalhe, Leonardo, só para desculpa, tá? Eu lembrei também, claro, não, sem problema. eu iniciei um trabalho com cartórios, né? Então, cartórios de notas, títulos e documentos, e também fui procurados. E eles têm, né, a Corregedoria do Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça exigindo. Então, é um movimento que, em alguns momentos, eu estou tendo que conversar com os clientes, conscientizá-los. Tem gente que não está nem aí, concordo absolutamente. Mas eu também estou sendo procurado. Então, as empresas estão, olha, eu estou percebendo isso aqui vai me dar problema diante de tal órgão público, diante de tal situação, então preciso estar atento. Então, por isso que eu não acho que vai acabar em pizza, por conta dessa movimentação. É claro que o tempo é que vai responder exatamente essa nossa pergunta.